Vamos começar mais esse webinar, então, a respeito de ciclo de refrigeração ali. Meu nome é Lucas, trabalho aqui na empresa Bermo, mais na área de troca térmica, especificamente na parte de trocadores de calor a placas. A gente vai dar uma conversada ali a respeito de toda, principalmente a parte física ali envolvida em ciclos de refrigeração, comentar de alguns componentes, algumas propriedades. E após isso aí a gente vai entrar principalmente na linha de evaporadores e condensadores ali que acaba utilizando normalmente trocadores de calor. Então, um dos primeiros pontos ali que a gente obrigatoriamente tem que entender para a gente fazer mais sentido depois todo o ciclo que a gente vai explicar, né? A gente vai entender algumas propriedades, né, de substâncias, né? Então, vamos iniciar ali com uma introdução na parte termodinâmica, principalmente o que é energia, né? A gente pode definir energia, né, como a capacidade de produzir um efeito, né? Ela é um conceito fundamental da física e não tem como impossível definir ela em coisas mais elementares. Então, ela é algo mais elementar que existe na física, né? Não tem como dividir a energia em outros fatores, assim por dizer, né? Pelo menos até nesse momento. Então, as formas de energia ali, como exemplo, né? Existe a energia térmica, né? A gente remete normalmente à parte de temperatura, calor, parte de energia mecânica relacionada a trabalho, né? Nesse caso, a gente vai olhar bastante ali, imaginando um trabalho num compressor, por exemplo, energia cinética, totalmente relacionada à velocidade, energia potencial, né? A gente fala ali um fluido de uma determinada altura, né? Pela própria gravidade, assim por dizer, ele acaba já tendo uma energia em potencial a ser utilizada. Energia magnética, elétrica, química e nuclear, né? Que o próprio nome ali já remete, né, ao tipo e a característica de energia que a gente está se referindo. E a energia é um ponto interessante que ela pode se converter de um meio para outro, né? Então, posso converter energia mecânica em térmica, cinética em mecânica e assim por diante. Claro que existem algumas regras para isso aí, algumas limitações. A gente também vai citar aqui. Então, a gente sabe o que é energia e a gente tem a definição de energia interna, né? Normalmente determinada ali pela letra U, às vezes maiúscula ou minúscula, né? Tudo depende da base que você está utilizando. Então, a energia interna é definida como a soma de todos os tipos de energia microscópica. Ou seja, a gente não está falando ali da energia cinética da velocidade do carro lá andando, a gente está falando realmente da molécula que constitui lá o ferro do carro, o aço dele, por exemplo, né? Como é o comportamento dela. Ou seja, se eu olhar meus átomos lá, né? Eles têm esses graus aqui, chamados de graus de liberdade, né? Como que eles podem agir, né? Ou seja, ou eles podem ficar rodando, minha moléculazinha ficando rodando ao redor dela mesma, a gente pode falar que ela vai ficar translacionando, né? Imaginando ali um movimento já espacial, por exemplo, né? Ou realmente vibrando. E o que acontece? A gente vai estar interessado principalmente nessa parte da translação, né? Claro que aqui talvez ele vai estar determinado por duas moléculas, mas imaginando que é somente uma molécula, ela simplesmente vai ficar indo de um lado para o outro. E para ela fazer isso aqui, é um tipo de energia. E essa energia é caracterizada como energia interna. E por que que isso aí acaba sendo importante, né? E imaginando que essa energia interna, essa translação de um lado para o outro aqui, isso aqui é o significado da nossa temperatura. Ou seja, a hora que a gente mede lá no termômetro, né, a gente, de uma certa forma, converte esse movimento translacional da minha partícula em um número, né, que seria a temperatura ali usual. E essa rotacional e vibracional aqui são outros meios de energia interna, mas que não estão relacionados ali com a temperatura. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente o que que isso aqui acaba impactando aqui, tá? Continuando aqui. A gente vem aqui para a parte de entalpia. Só verificar aqui que vou ficando riscado aqui, todo o slide. Fechou. Então, a gente vem aqui para a parte de entalpia, né? A entalpia é a soma da energia interna do produto, pressão e volume, né? Às vezes é meio estranho, ele vê também pode ser escrito maiúsculo e minúsculo, né? Como todas essas propriedades. Então, a gente vai ver normalmente H é U mais PV, né? Ou na forma diferencial, né? PDV, né? Então, o que acontece? A entalpia é uma forma de energia que, além de pegar toda aquela energia interna lá que acaba existindo, né, que a gente viu, vamos tomar como base sendo a temperatura, né? Então, ele pega toda a temperatura ali dessa minha massa existente e ela ainda atribui o quê? Uma pressão e um volume. Ou seja, né, por exemplo, para eu tirar
né? E se eu tirar a energia de um sistema ali, ou eu vou estar tirando ela dessa minha energia interna, que a gente vai estar falando que é relacionada à temperatura, ou senão eu vou estar mexendo obrigatoriamente nessa parte de pressão e volume. Então, a hora que a gente, vamos dizer, tira entalpia, coloca entalpia, né? Obrigatoriamente a gente vai estar mexendo num desses fatores, né? E o que é esse PDV, né? Entendendo melhor a entalpia, né? Imaginando que eu quero criar um sistema a partir do nada. Eu quero colocar algo aqui nessa minha atmosfera, aqui, por exemplo, né? Uma massa de determinado produto, e eu quero colocar ela em existência. O que eu preciso atribuir a ela, né? Todas essas moléculas ali, todos esses átomos, eles precisam ter obrigatoriamente uma energia interna. Ou seja, para eles se movimentarem, né? Eles acabando tendo essa movimentação e tem essa energia. Isso é um princípio, né, para a existência deles. Um outro é ele abrir espaço aqui na minha atmosfera, ou seja, ele tem que adquirir um volume e tem que estar sujeito a uma pressão. Então, imagine que a entalpia seria a energia necessária para eu criar, né, o meu sistema a partir do nada e colocar ele aqui em existência. Então, é uma boa definição ali de entalpia. Mas o que a gente vai tratar bastante nisso aqui é que a entalpia está relacionada com a minha energia interna, que a gente já viu que é relacionada à minha temperatura, e vai estar relacionada à pressão e volume. Perfeito. E, como a gente falou, né, eu falei, a gente pode transformar um tipo de energia em outra, né, ou a gente pode transferir energia de um lado para o outro. E como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso de duas formas, né? Através de calor, ou seja, fluxo de energia, né, devido a um diferencial de temperatura. Coloca um corpo frio em contato com o corpo quente, naturalmente meu corpo quente vai começar a passar energia, né, que é aquela energia interna que a gente viu, né, vai começar a passar ali para o meu corpo frio. Ou se não, trabalho, né? Que fala aqui, né, que não envolve um diferencial de temperatura, ou seja, se eu transferir alguma forma de energia e não envolver um diferencial de temperatura, é chamado de trabalho. Então, existe trabalho mecânico, pode ter, inclusive, um trabalho elétrico. Esse aqui, ó, essa figurinha aqui, né, não de compressão e expansão, mas esta última aqui, ela é muito similar a um efeito Joule ali, por exemplo, né? Então, lá, se eu pegar vamos dizer, um recipiente fechado e começar a girar vamos dizer, uma espécie de uma hélice lá dentro, né? Eu estou executando um trabalho lá dentro daquele meu fluido. E se vocês verem, a temperatura daquilo começa a subir. Então, vocês veem que eu estou transformando ali uma energia, né, na forma de trabalho, que eu estou girando essa hélice ali, ou seja, estou fazendo algo, né, um efeito que não envolve um diferencial de temperatura, só que isso está afetando a temperatura dentro do meu fluido lá, né? Ele está, vamos dizer, imerso ali na água. Então, isso aí já é uma forma ali que a gente pode transformar, né, essa energia mecânica de trabalho, por exemplo, em energia térmica. Só que a gente vai ver que o contrário não é bem por aí. Então, a gente, falando em temperatura, né, como a gente comentou antes, está relacionado muito à energia interna e, principalmente daquelas formas de energia interna, a parte translacional. Ou seja, né, se eu olhar aqui, esse aqui pensando numa única molécula, né, ela está translacionando para cá, uma para cá, e conforme aumenta a temperatura, vamos dizer, maior essa agitação, maior essa amplitude ali da parte de movimento. E essas moléculas, quanto mais energia eu dar, mais elas vão efetuar esse movimento, né? Mais energia interna elas têm, e cada vez mais elas acabam tendo isso. Claro que elas chegam no limite. Imaginando, eu cheguei num limite de maior temperatura, que é muito relacionada à pressão, e aí se eu continuar dando energia para elas, né? Isso aqui não ocorre mais, eu não consigo movimentar ela, vamos dizer, naquela pressão mais do que essa amplitude, por exemplo, ou num grau de agitação maior, né? Melhor dito. Então, ela chega num limite. Depois, se eu continuar dando energia para elas, né? Na forma de calor ali, imaginando, a gente vai ver que um outro fenômeno que acontece, né? Então, né? Tomando como um exemplo ali, ó, né? Novamente, um modelo monatômico. Eu tenho uma molécula de água, né? Eu coloquei aqui, deixei bem clara a parte de pressão, porque a gente está falando de uma temperatura de 184 graus. Então, claro que se fosse uma pressão atmosférica, né? A água, ela já teria evaporado. E aqui, uma molécula de água, pressão ali de 1 bar, né, manométrica, em torno ali de 120 graus. Então, eu tenho essa diferença aqui, ó, se eu coloco o termômetro lá, um mede 184, um mede 120. Só que internamente, né, é esse o comportamento molecular. Então, a minha água aqui, que está 184 graus, toda aquela molécula de H2O lá, ela está se movimentando exatamente dessa forma. Enquanto minha molécula 120 graus está movimentando dessa forma aqui. E essa diferença ali, ou seja, toda essa energia
que está relacionado à temperatura, a gente chama de calor sensível. Ou seja, eu dei energia para uma molécula, afetou a temperatura dela, ela ganhou calor, a gente fala que essa forma de energia, né, é um calor sensível, porque eu dei energia para minha molécula e ela alterou a temperatura. Então, esse ali é um ponto bem interessante, né? Então, mudanças de fase. Então, como eu comentei anteriormente, a gente tem um limite, né? Então, eu começo, vamos dizer, a aumentar a temperatura da minha água, pensando ali numa pressão atmosférica ali, né? Estou aquecendo ela lá na minha chaleira. Então, comecei a aumentar a temperatura, como a gente viu, é um calor sensível. Então, a minha moléculazinha aqui de líquido, né? Vamos pensar, ela está se movimentando dessa forma aqui, até atingir 100 graus. A partir do momento que ela atingiu 100 graus, a minha molécula, naquele estado, né, é uma propriedade dela, né, está muito relacionado a todas essas forças moleculares e demais, ela não pode vibrar mais que isso aqui. Então, se eu continuar cedendo energia ali para ela, né, o que ela vai fazer? Ela tem que fazer algo com essa energia, né? E como a gente viu, a energia lá, pensando em entalpia, a gente sabe qual é a energia interna mais o produto de PV. Então, eu sei que a energia interna eu não consigo mais aumentar, eu não consigo dar mais temperatura, né? O meu líquido ele não pode existir numa temperatura maior, né? Pensando na água, pressão atmosférica maior que 100 graus ali aproximadamente. Então, se eu continuar cedendo energia, né? Essa energia tem que ir para algum lugar. Então, ela vai aqui se converter, querendo ou não, né? Mas nessa segunda parte aqui. E o que vai acontecer? Minhas moléculas aqui que estão relativamente próximas uma da outra, né? Que no nível molecular estão meio distantes, elas vão se afastar. Então, eu vou ter uma mudança de fase aqui do líquido para a gasosa. Então, eu tenho meu líquido lá a 20 graus, eu começo a ceder energia, energia, né, transformada em calor sensível, isso ali gera toda essa agitação molecular. Até que chega num ponto onde ele não consegue se agitar mais do que aquilo. Então, o restante da energia que eu passar, ela vai servir para essa mudança de fase aqui da forma líquida para a forma gasosa, né? Então, começa a alterar aqui toda a minha ideia, principalmente aqui no meu volume ocupado. E essa energia aqui, né? Ou seja, eu ceder calor sensível aqui, até ele chegar aqui nesses 100 graus ali, né? Tomando esse nosso exemplo. Essa energia, para eu transformar ele da líquida para gasosa, também tem um nome. Aí, como eu estou cedendo energia e não está mais afetando a minha temperatura, ou seja, não é mais um calor sensível, a gente chama isso aqui de calor latente. Então, normalmente em tabelas ali que a gente vai ver depois da parte do diagrama de Mulher, a gente vai enxergar isso de uma forma bem fácil. Então, mas antes de a gente chegar lá, falar alguma coisa então desses estados de substâncias puras, tá? O que acontece? A gente tem aqui, ó, um líquido subresfriado. O que é um líquido subresfriado, né? O que é um líquido saturado? O que é um vapor úmido aqui, por exemplo? Tem esse X aqui, um vapor saturado, um vapor superaquecido, né? E, por fim, o que acaba sendo um gás, né? Um ponto a ponto aqui. Então, o líquido comprimido, que seria esse primeiro carinha aqui, né? Ele é um líquido, né, que se eu conceder uma energia para ele, né, por exemplo, ele vai aumentar a sua temperatura. Ou seja, ele não está na iminência de uma vaporização. Ou seja, a minha água a 20 graus, se eu ceder energia para ela, ela vai de 20 para 21, 22, 30, né, e assim sucessivamente. Aí a gente tem uma segunda propriedade, o líquido saturado. Ou seja, eu peguei esse meu líquido subresfriado, meu líquido comprimido, e comecei a ceder energia até chegar a 100 graus ali, por exemplo, né? Então, eu estou usando sempre o exemplo da água, que acaba sendo mais fácil ali de ver no dia a dia, tá? Mas esse ali vai servir para o gás refrigerante R22, para amônia, né? Todas essas substâncias puras acabam tendo o mesmo comportamento. Então, a gente vem aqui para a parte, novamente, isso aqui sujeita à mesma pressão, ponto importante, né? Então, eu estou aqui com a minha chaleira lá, por exemplo, ali aberta ali para a atmosfera. Então, cheguei lá, aqueci meu fluido, aqui que estava na temperatura de 20 graus, até 100 graus. Então, a gente viu lá que ele está no maior grau de agitação possível, né, para aquele fluido naquelas condições, né, ou seja, naquela determinada pressão. A partir daí, qualquer energia que eu ceder, eu não vou mais afetar a minha temperatura. Eu vou fazer o quê? Toda essa minha energia, ela vai ser convertida, né, para eu fazer aquele afastamento molecular que a gente viu no slide anterior. Então, minhas moléculas, né, de líquido que estão muito próximas uma da outra vão se afastar. Então, toda aquela energia lá que acabei
cedendo aqui, né? Aqui ela influenciou na temperatura. Então, eu cheguei num ponto do meu líquido saturado, que qualquer energia que eu ceder para cá, um pouco desse líquido ele vai começar a evaporar. Então, isso ali é chamado de líquido saturado, ele está na iminência de vaporização. E aqui a gente tem x igual a zero. Né? A gente vai ver isso aqui na próxima situação, que seria o quê? Próximo seria o vapor úmido, né? Ou seria já vamos dizer assim, um vapor, né, entre a parte líquida e gasosa. Por quê? Imagina que eu tenho a minha chaleira e de alguma forma, né, sem aumentar a pressão, né? Imagina que eu tenho algo móvel ou uma válvula ali de alívio, eu começo aqui, tinha somente líquido, e agora eu tenho líquido e parte de bolha, vapor aqui já, né? Nesse mesmo recipiente. Ou seja, meu líquido aqui, obrigatoriamente, vamos dizer, tudo isso aqui tem que estar na mesma temperatura, né? Lembrando. Então, vamos botar que tudo isso aqui está ali próximo de 100 graus. E o meu vapor está 100 graus e o meu líquido está 100 graus. Só claro, o meu líquido, né, ele está 100 graus somente com aquela parte do calor sensível, né? Somente com a agitação molecular. E aqui, o meu vapor, além de ter todo esse calor sensível, ele tem mais toda aquela energia que foi usada para afastar uma moléculazinha da outra. Ou seja, ele tem o calor sensível e esse cara aqui que a gente chama de calor latente. Então, por mais que eles estão na mesma temperatura, o meu vapor ele contém uma quantidade de energia muito maior que o meu líquido. Mas eles estão aqui a 100 graus e, por exemplo, eu tenho metade da massa aqui, né? Ou seja, imagina que eu tenho 1 quilo, eu tenho 500 gramas de vapor e 500 gramas aqui de líquido. Então, o título ali, ele relaciona a quantidade de líquido sobre a quantidade de vapor. Ou seja, se eu tenho meia aqui, eu tenho um título de 0,5. Ou seja, quando eu tenho meu líquido saturado, é 100% líquido, meu título é 0. Se eu tenho, vamos dizer, metade vapor e metade líquido, o meu título aqui, ele é em torno de 0,5, né? Então, essa aqui seria o meu vapor úmido. Seria o quê? Um vapor que tem um percentual, né, da fase líquida, da água na fase líquida, nele. Ou seja, normalmente são gotículas, né? Normalmente não é algo aqui tão nítido, né, igual da forma que eu desenhei. Então, se eu continuar cedendo energia ali, o meu vapor ele não vai aumentar de temperatura, porque a minha água, né, ela ainda está absorvendo essa temperatura para evaporar. Quando eu conseguir evaporar todo esse meu volume aqui, eu chego num vapor saturado. Seria um vapor ali, né, com título igual a 1. Ou seja, 100% dessa minha massa, agora que isso aqui não existe mais, tudo aqui é vapor. Vapor, vapor, vapor. E aí eu chego num outro ponto, né? Ou seja, eu cheguei agora num ponto onde, se eu continuar cedendo energia, né? Eu não tenho mais essas mesmas moléculazinhas de água aqui para fazer esse afastamento, né? Absorverem calor latente, então vaporizarem. Então, se eu continuar cedendo energia aqui, né? Imaginando aqui energia na forma térmica, né? Novamente, esse aqui nada escapou dali de dentro. Então, vai acontecer o quê? Minhas moléculas, né, elas têm que absorver essa energia, só que agora elas não têm mais aquela vaporização para ser feita. Então, eu vou começar a aumentar a temperatura do meu vapor. E quando o meu vapor ele passa desse ponto de saturação, que é essa temperatura aqui onde o líquido está na iminência aqui de vaporizar, ele começa a ir para um outro estado chamado de vapor superaquecido, que é o que? É um vapor numa temperatura acima da temperatura de saturação. Ou seja, pensando aqui naquela pressão atmosférica, né, que a gente sabe que a água evapora 100 graus. Então, o meu vapor saturado, né, também está 100 graus arredondando ali, mas também vai estar nessa temperatura. Se eu continuar cedendo energia, daqui a pouco o meu vapor está a 105 graus, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O meu vapor superaquecido, né, um ponto importante, na verdade, o meu vapor saturado. Se o meu vapor saturado perder qualquer quantidade de energia, né, ele vai perder esse meu calor latente e uma parcela dessa massa ele vai pegar e vai condensar. Ou seja, eu volto a ter gotículas de água lá dentro. Volto a ter um título aqui, né, menor que 1. O meu vapor superaquecido já é um pouco diferente. Como ele está acima da minha temperatura de saturação, ele não está na iminência de condensar. Então, se ele perder um pouco de energia para o exterior, por exemplo, ele vai pegar e vai diminuir sua temperatura. Então, tem 105 graus, eu vou perder energia, né? Perder aquela energia na forma interna, ele vai para 104, 103, até chegar ali próximo de 100. E então, se ele continuar perdendo energia, é que vai haver a condensação. E, por fim, eu tenho aqui, né, o que é um gás, né? Um gás é quando esse mesmo fluido aqui, né,
esse mesmo vapor superaquecido, ele está muito acima da temperatura de saturação. Aí ele tem um comportamento de um gás, né? Ou seja, é difícil somente com a perda de temperatura fazer a condensação dele, né? Normalmente eu preciso mexer na parte de pressão. Então, praticamente isso aí que está explicado aqui. E a gente vem então aqui para o diagrama de Molière, né? O diagrama de Molière vai ser bem importante ali, né? Para a gente ver a relação das propriedades termodinâmicas ali, que a gente vai ver ali ao longo desse ciclo, né? Então, ele vai mostrar, né? O que vai ocorrer em cada ponto ali do nosso ciclo de refrigeração, que ocorre na minha válvula de expansão, que ocorre no meu compressor, tudo a gente vai se basear ali nele, né? Então, há diversos diagramas ali, você vai encontrar um que é pressão, entropia, pressão, entalpia, né? Pressão, entropia e entalpia, eles têm um formato bem parecido, só a perninha dele acaba puxando aqui para o lado. Mas a gente vai se basear no pressão em entalpia, né? Que a gente viu o que significa entalpia. Então, vai ficar mais fácil ali nosso entendimento. Esse aqui é um diagrama de Molière já um pouco mais simples, né? A gente vai se basear nele e depois vou mostrar um diagrama realmente, né? Como é que ele acaba sendo. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente imaginando que eu tenho aqui a minha região de líquido, toda essa aqui por fora do coisa, por fora dessas minhas linhas aqui. Aqui dentro eu tenho toda a região do meu, tá aqui, ó, líquido mais vapor. Ou seja, ó, vocês podem olhar que ele vai, ó, do título 0, que é bem em cima dessa linha aqui, né? Até o meu título 1, que vem até aqui, ó. Ou seja, daqui a aqui eu tenho aquela região minha chamada de vapor saturado. Ou seja, eu tenho uma mistura de vapor saturado e líquido saturado, né? Aqui seria o meu líquido totalmente saturado e conforme eu vou cedendo energia, né? Ou seja, vai aumentando a minha entalpia, eu começo a vaporizar ele até chegar no meu título de 1. E se eu continuar cedendo energia, como a gente viu, eu venho para uma região de vapor superaquecido. Então, se eu analisar simplesmente no meu eixo horizontal, né, é isso ali que eu vou ter. Essa é a minha relação de entalpia. Só que eu tenho esse meu eixo vertical aqui representando a minha pressão. Como a gente viu, imaginando que eu tenha a temperatura de 100 graus. Então, 100 graus, né, vamos dizer que a pressão aqui atmosférica, que vamos chamar. Então, a 100 graus aqui, ó, eu tenho, por exemplo, se eu ter água a 20 graus. Água a 20 graus, ela vai estar nesse cara aqui, ó, nesse ponto. Ele vai estar na região de líquido aqui, simplesmente. Aí eu começo a ceder energia, né? Ou seja, a minha energia na forma de calor sensível, só que aumenta a minha entalpia. Até chegar no meu líquido saturado, que é bem nessa primeira linha aqui, né? Com relação à região de líquido mais vapor saturado. Aí, se eu continuar cedendo energia, o que vai acontecer? Ó, vocês podem olhar que a minha temperatura aqui, ó, inclusive esse é um ponto bem interessante aqui, isso aqui é como se comporta a minha temperatura. Então, por exemplo, toda a vida que entra aqui dentro dessa região de líquido mais vapor, a minha temperatura ela se torna constante. Como a gente viu, né? Chegou a 100 graus, a minha água não aumenta mais a temperatura e ela não vai aumentar até que seja totalmente convertida com a minha massa líquida em vapor. Então, eu tenho minha água a 20 graus, cedi calor sensível até ela chegar aqui na temperatura de 100 graus, por exemplo, né? Então, e aqui dentro ela começou a mudança de fase, ó, com título 0, ou seja, sem nenhuma parcela de vapor, até o meu título 1. E a partir daqui, se eu continuar cedendo energia, né, então ela entra na região de vapor superaquecido. Só que o que acontece, olha, por exemplo, com essa minha água aqui a 100 graus, né? Aqui na pressão atmosférica é um líquido saturado. Só que e se eu aumentar a minha pressão? Eu venho até aqui, ó, que é a minha pressão de 10 bar, imaginando. Então, vocês veem que agora essa minha mesma molécula ali de água, né, que está nessa mesma temperatura, ela não é mais um líquido saturado, ela é um líquido subresfriado. Porque a gente lembra, né? A gente tem todo esse grau de agitação, que é a representação da minha temperatura, e ela chega num limite que é muito relacionado a forças externas, né? Que acabam não deixando ela ter uma vibração maior que, nesse caso, maior que 100 graus. Só que com o aumento da minha pressão, né? Eu tenho uma força externa maior agindo sobre toda essa minha massa e meu volume aqui de controle, imaginando. Então, a minha molécula chegou a 100 graus, só que ela não tem energia suficiente ali para afastar ali, né, as minhas moléculas uma das outras, não naquela condição. Então, a 10 bar, por exemplo, né, pegando meu exemplo ali, ele vai chegar até 189 graus, ali, por exemplo, e então vai ocorrer meu afastamento. Então, aqui é um ponto interessante que o meu líquido, que aqui era saturado com o aumento da pressão, ele já se torna aqui um líquido subresfriado. Ele tem que ganhar mais essa quantidade aqui, ó, de calor
na forma de calor sensível, ou seja, aumentando a minha temperatura, para então vaporizar e, consequentemente, né, entrar numa região de vapor superaquecido. Mas, vamos lá. Esse aqui a gente está tomando tudo como base a parte de vapor ali ainda, que talvez seja algo mais fácil a gente encontrar ali no dia a dia. Tem outras linhas aqui com relação à parte de entropia e a parte de volume, mas, por enquanto, vamos se abster disso aí. Esse aqui realmente é um diagrama de Mollier, esse caso aqui da amônia, né? Como que realmente ele é. Então, vocês podem olhar aqui embaixo, ó, eu tenho todas as minhas linhas aqui representando o título de 0,1, 0,10, 0,20, 0,30, até chegar nessa minha linha aqui que realmente representa o título de 1, e aqui o meu título da parte de 0. Vocês podem olhar que eu tenho minha quantidade de pressão, e teria aqui, no caso, para baixo a minha linha toda a parte de entalpia, né? Nesse caso aqui está para entropia, e aqui a minha região de vapor superaquecido. A gente vai ver esse detalhezinho ali um pouco mais para frente, né, como se se comporta no ciclo da paz de refrigeração. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Ó? Imaginando, ó, nesse caso, a minha amônia, na pressão de 3 bar, né? Ó, a temperatura de saturação dela aqui, ó, é próxima de -10. Ou seja, eu tenho -10, né? Aqui, e eu estou dizendo, então, que toda aquela minha parte do meu vapor, antes, né, pensando no vapor d'água, que era 100 graus, no caso, com líquido de amônia, isso ocorre a -10. Então, e com o aumento da minha pressão, ó, eu consigo, né, da mesma forma, atingir temperaturas maiores. Só que eles, ao mesmo tempo, essas temperaturas maiores, elas são bem menores, por exemplo, do que um vapor d'água. Então, e essa é uma característica de um gás refrigerante, né? Que, por exemplo, uma pressão aqui, ó, atmosférica, né? Ele vai estar ali numa forma, vamos dizer, gasosa, né? Porque o ponto de evaporação dele acaba sendo um valor muito inferior à nossa temperatura, por exemplo, ambiente. Então, imaginando aqui, ó, vamos pegar o mesmo caso. Ó. Eu tenho aqui 1 bar, ó, por exemplo, a minha amônia aqui, ó, saturada a -35 aqui, aproximadamente ali, vamos contar. Então, se com o aumento da minha pressão, ocorre um fator bem interessante. Ó. Então, a 15 bar, por exemplo, aqui, ó, essa minha amônia que estaria aqui a -35, ela já é um líquido saturado, né? Porque, normalmente, toda aquela pressão lá não deixa né, a amônia se tornar na forma gasosa. Então, nesse ponto, eu teria que aquecê-la, né, próxima de 35 graus, para então vaporizar ela. Então, a gente vai ver que depois do ciclo de refrigeração, né, ele acaba até adotando o sentido contrário, né, pegando daqui e vindo aqui para baixo. Mas, continuamos. Então, o diagrama Mollier ele ajuda bastante a identificar principalmente essas propriedades, né? Em determinada pressão, eu tenho determinada temperatura de saturação, né, que é a temperatura limite entre virar vapor, né, ou líquido subresfriado. Eu vou ter no meu gráfico, né, na linha horizontal, ou minha entalpia, que é a quantidade de energia ali que eu vou ter de alguma forma para aproveitar. Né? Vou ter, normalmente, às vezes, à direita, para cima, ou se não, em outras linhas ali traçadas, né, eu tenho meu volume específico, eu vou ter minha entalpia. Só que isso aqui hoje também existem tudo tabelas ali, né? E a gente também pode identificar. Então, a gente pegar aquele mesmo caso lá que a gente viu ó, de um bar, ó, aqui ó, tá -33,6 aqui. Essa aqui é a propriedade para amônia. Como tu vai ter esses mesmos gráficos, essas mesmas tabelas para todos os gases refrigerantes ali, praticamente. Então, eu tenho aqui uma quantidade de -30, tem a temperatura de -33 graus, que é a temperatura de saturação. E aqui para trás, ó, quero mostrar para vocês, ó, eu tenho minha entalpia, né? A gente viu lá o que era. Então, por exemplo, o meu líquido a -33,6 graus, ele tem uma entalpia ó, de 28,18 kJ por quilo, né? Ou seja, essa ali é a energia que o meu líquido acaba tendo nessa temperatura. E, olha que interessante, o meu vapor, ele já tem 1.398,41. Ou seja, para eu transformar a minha amônia líquida, né, vamos dizer, para a minha amônia gasosa, para a minha amônia na fase de vapor, por exemplo, nessa pressão, eu preciso ceder para ela em torno de 1.370 kJ por quilo. Ou seja, a minha amônia está na forma líquida, para eu fazer, ela está na temperatura de saturação, não pode vibrar mais. Qualquer energia que eu ceder para ela, ela vai vaporizar. Então, eu tenho que ceder a quantidade de 1.370 kJ, né, que é uma quantidade de energia ali, para cada quilo de amônia, para eu conseguir evaporar esse 1 quilo de amônia. E esse cara aqui, esse aqui é o nosso calor latente, né? Como eu falei, aquela energia necessária para fazer esse afastamento, esse rearranjamento ali molecular ali que acaba tendo da fase líquida para gasosa, é que é extremamente importante que é na fase de vaporização. Porque
essa amônia que ela tem que pegar essa energia de algum lugar. E é essa energia aqui, ó, né? Esse calor latente aqui, que ela vai retirar, por exemplo, do seu ambiente, do seu fluido, né? Essa quantidade de energia, essa energia na forma de calor latente, que ela vai utilizar para evaporar, e o que vai fazer o resfriamento ali do seu ambiente. Então, tomando como um exemplo ali, a gente está falando da primeira e a segunda lei ali da termodinâmica, tá? Nesse caso, a gente vai bater bastante ali na segunda lei, principalmente. Então, a primeira lei, né, que a energia não pode ser de forma destruída ali, vamos pensar dessa forma, né? Então, por exemplo, a minha amônia, lá para evaporar, ela precisa daquele 1.370 kJ por quilo. Eu não posso simplesmente gerar essa energia lá na minha amônia. Ela tem que tirar essa energia de algum lugar. Ou seja, se a minha amônia está ganhando essa quantidade de energia, alguém tem que estar perdendo. E esse é o princípio realmente ali da minha transferência ali, por exemplo, de calor, né? Que é o balanço térmico ali certinho. Então, a minha amônia vai estar ganhando essa quantidade de energia, o meu ambiente, o meu fluido vai estar perdendo essa mesma quantidade. E a segunda lei aqui, né? Ela fala, né, que de forma natural, né? É um dos enunciados dela, a energia passa do meu fluido quente para o meu fluido frio. Que, de certa forma, faz bastante sentido, né? Imaginando que a gente viu que a temperatura é uma molécula, né, com um grau de agitação maior. Se eu colocar uma molécula com um grau de agitação menor, próximo, né? Essa minha molécula com um grau de agitação maior vai querer puxar essa minha molécula, né, com uma menor temperatura para tentar vibrar da mesma forma, né? Para tentar ter a mesma característica ali dela. O que vai acontecer? As duas, né, no final vão ficar vibrando ali, vão ficar com o mesmo grau de agitação. Ou seja, meu fluido quente ele vai tender a diminuir a temperatura, por exemplo, né, ou trocar de fase, e o meu fluido frio vai tender a aumentar a temperatura. Só que, nesse caso aqui nosso, né, como uma parte do ciclo de refrigeração, tem bastante ali outros enunciados ali que são bem importantes, que é o de Calvin Planck e de Clausius, né, de maneira geral, né. O Calvin Planck, ele dita, né, que é impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual absorve o calor de um reservatório e converte totalmente em trabalho, né? Praticamente isso. Então, não existe máquinas perfeitas ali, né? Então, eu não consigo transformar uma energia térmica, temperatura, totalmente em um trabalho. O contrário já é mais possível, tá? Então, a gente pensa naquele exemplo de Joule, né? Eu estou girando aquela manivela está girando aquele meu líquido dentro do recipiente e aquilo lá está fazendo aumentar a temperatura desse meu recipiente. Agora, se eu ir lá e aumentar a temperatura do meu recipiente, não necessariamente vai começar a girar aquela hélice lá dentro, vai começar a gerar um trabalho mecânico. Então, é uma forma de enxergar isso. E Clausius, né, ele fala que na verdade não existem refrigeradores perfeitos. Ele fala que obrigatoriamente para operar num ciclo, né, num ciclo nesse caso pensando no ciclo de refrigeração, eu vou ter meu fluido, né, com uma temperatura mais baixa, nesse caso ele cita o corpo, né, transferindo energia para um de temperatura mais alta. A gente viu que não é bem assim que ocorre naturalmente, mas não vai ocorrer de forma natural. A gente vai começar a mexer com a pressão para isso acontecer. Então, falando agora, realmente entrando na parte do ciclo de refrigeração, esse aqui é um ciclo básico, né? Ou seja, eu tenho aqui, ó, pegando aqui do meu ponto 1, eu tenho meu vapor, né? Novamente, esse vapor que tem dentro do meu compressor, ele tem que ser um vapor ali, pelo menos ali com um título 1, ou seja, não pode ir líquido ali para o meu compressor, né? Então, ele vai para o meu compressor. Esse meu vapor saturado, ele aqui no meu compressor, ele acaba ganhando, vamos dizer, é executado um trabalho sobre ele, né? A gente viu que esse trabalho ele se converte, né, em energia, né? É um trabalho, é uma forma de transferência de energia. E essa energia nesse meu vapor saturado vai fazer o quê? Vai fazer ele aumentar a minha pressão e também vai fazer ele aumentar a minha temperatura. Então, depois do meu compressor, eu tenho um vapor superaquecido, ou seja, um vapor acima da minha temperatura ali de saturação. Esse cara, ele vai para o meu condensador, e o meu condensador, ó, ele vai pegar e vai jogar energia ali para fora do ambiente, ou seja, ele vai pegar todo esse meu vapor superaquecido e ele vai transformar, ó, em líquido saturado. Só que a gente viu, para eu transformar de líquido para vapor, eu tenho que ceder energia para fazer aquelas minhas moléculas se afastarem. Para eu fazer o contrário, eu tenho que tirar a energia desse meu fluido. Então, o meu condensador está tirando energia do meu vapor ali, né, nesse caso, na forma de calor, né? Está jogando esse calor para o meio ambiente e, por fim, eu acabo tendo um líquido aqui saturado. E esse meu líquido saturado, depois ele vem aqui para uma válvula de expansão. Essa válvula de expansão, né, ela vai causar uma perda de carga, uma perda de pressão. E após ela, a gente vai ver o porquê. Eu acabo tendo
uma mistura de líquido mais vapor. Então, eu tenho essa mistura de líquido mais vapor aqui, ou seja, seria a mesma coisa, aquela mistura lá nossa, né, com um determinado título, com um título, né, vamos dizer, menor que 1. Afinal, eu tenho vapor e líquido, né? Se eu tivesse somente vapor, o meu título seria 1. E eu vou para o meu evaporador. O que o meu evaporador vai fazer? O meu evaporador, né, ele normalmente vai, obviamente, evaporar. Então, toda essa minha parte aqui que dá vapor, vamos contar por enquanto, né, ele não vai fazer nada com isso aqui. Isso aqui já está vaporizado, não tem o que eu fazer. Só que ele vai pegar essa minha parcela de líquido ali e vai fazer essa parcela de líquido virar vapor, para que eu ter pelo menos todo esse meu vapor com título 1. Só que a gente viu que para transformar líquido em vapor, eu tenho que ceder energia para esse meu líquido, né? Então, por isso que aqui, ó, tá entrando calor no meu evaporador, porque o meu líquido ali, ele está absorvendo energia de um meio externo, de um outro fluido, por exemplo, e ele está vaporizando. E a gente viu que, para transformar do meu calor sensível ao meu líquido saturado e com o meu calor, com o meu vapor saturado, né? Eu tenho que ceder calor latente, ou seja, uma quantidade de energia ali para conseguir evaporar. É uma quantidade de energia bem alta. E é esse efeito aqui, né, que é a parte do principal, talvez, ali do ciclo de refrigeração, né? Essa capacidade de refrigeração que vai ocorrer aqui, né? Ela não é só em função do evaporador, né? É em função de todo o sistema, mas é aqui que ela vai ocorrer. Então, tomando como base aqui, né, como que ocorre um ciclo, né, de refrigeração por compressão, né? Vamos deixar bem claro, a gente não vai falar o de absorção, pelo menos não nessa apresentação. Teórico, ó. Então, eu falei aqui, ó, no meu vapor saturado, ele vai para o meu compressor, ó, tá aqui o meu 1, por exemplo, aqui ainda, vou anotar aqui, ó, tá aqui o meu 1, o meu 1 aqui, o meu 1 aqui, ó. Ele é, ó, como a gente viu aqui, esse aqui é toda aquela, a minha curva aqui com relação à parte de fases, e eu estou num lugar aqui onde o meu título é igual a 1, né? Então, aqui meu título é igual a 1. Aí, o meu compressor, ele tá jogando trabalho aqui para dentro do meu sistema. O que que esse meu vapor saturado vai fazer? Ele está ganhando, ó, entalpia, como a gente está vendo aqui, né? Eu estou transferindo energia para ele aqui na forma de trabalho. Esse aqui está aumentando a entalpia aqui do meu vapor. E, por fim, ele está convertendo, ó, ele está aumentando a pressão dele e também está aumentando a sua temperatura, né? Então, ó, acabo pegando e vindo para cá. Então, aqui, ó, eu estou na região de vapor superaquecido a uma determinada pressão. Aí, aqui na minha fase 2, ele vem aqui para o meu condensador. E o que que o meu condensador faz? Ó? O meu condensador, ele está tirando energia, né? Na forma aqui de calor, está jogando energia aqui para fora, né? Então, novamente, esse calor, né? Remete, né? Pensando em temperatura, lá, todos os demais. Então, tem o meu vapor superaquecido, eu estou começando a tirar a energia dele. O que que vai acontecer? A minha entalpia vai começar a baixar. Então, estou perdendo energia, até cheguei, opa, cheguei aqui agora, eu sou um vapor saturado. Só que o meu condensador não para por aí, ele continua tirando energia. Então, pô, agora eu sou um vapor com 50% líquido saturado, 50% vapor, até chegar num ponto onde, ó, ele é totalmente líquido. Então, toda essa forma, toda essa quantidade aqui de energia aqui, ó, o meu condensador tira, jogando calor para o meu ambiente. Então, depois dele, eu tenho o meu ponto 3 aqui, ó, que é meu líquido saturado. E tem sentido, ó, tá aqui meu líquido saturado. Só que aí ele vem para minha válvula de expansão. Minha válvula de expansão, ele cita aqui, ó, de uma forma bem interessante, né? Que é algo que, não, imaginando, não mexe na entalpia. E vamos confiar nisso por enquanto. Ou seja, a minha válvula de expansão, simplesmente ele vai causar essa perda de carga, vai diminuir a pressão ali do meu sistema. Então, é como se eu abrisse esse meu sistema ali com um reservatório, por exemplo, maior, né? Onde essa pressão agora caísse um monte. Então, imaginando que eu tenho o meu líquido aqui saturado, né? Vamos contar aqui que o meu líquido saturado aqui é 35 graus, né? Vamos pensar ali também, no caso ali quase da amônia. Então, 35 graus. De repente eu causo uma perda aqui de pressão. O que que vai acontecer? Você pode olhar que a região de líquido saturado é para cá. Então, eu não tenho mais só líquido saturado. Eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter um líquido saturado mais vapor. Porque essa perda de pressão, o que que vai acontecer? Aqui eu tenho, por exemplo, 17 bar de pressão, aqui vamos contar. E aqui eu caio por uma região onde ele tem 3 bar. Só que daí, se eu olhar lá nas minhas tabelas, né, vamos para ser mais fácil, né? E vamos pegar esse caso ali, dando um exemplo ali da amônia, usa temperaturas próximas, tá? Então, eu tenho ali 35 graus, isso é 17 bar.
Aí eu despressurizei minha amônia para 3 bar. Só que o que acontece? Se eu olhar lá na minha tabela, como que se comporta a minha amônia líquida, por exemplo, a 3 bar? Pô, minha amônia líquida 3 bar, ela satura em menos 10 graus. Pô, então quer dizer que é o seguinte, a minha amônia, né, ela existe na forma de líquido saturado a menos 10, ela existe na forma de vapor a menos 10, só que para ela ter uma temperatura acima de menos 10, eu sou obrigado, né, a ter ela superaquecida, né? É esse o ponto que a gente está falando. Então, nessa determinada pressão aqui, eu tenho uma temperatura de saturação, onde abaixo dela eu tenho um líquido subresfriado e acima dela, né, eu tenho um vapor superaquecido. E eu cheguei aqui num ponto, né, onde, pô, eu estou aqui no meio. Então, isso aqui quer dizer que a minha pressão, né, caiu e obrigatoriamente, né, a minha temperatura também caiu. Então, minha amônia, que antes estava 35, por exemplo, ela vai aqui para uns menos 10 graus. Ah, mas por que isso acontece? Novamente, pela toda a propriedade ali do meu fluido, né, muito relacionado com a estrutura molecular dele, ele não pode existir, né, um líquido, né, de amônia ali a 3 bar acima de menos 10 graus. Porque ele está no grau de agitação máximo a menos 10 graus. Então, se eu continuar cedendo energia, ele vai vaporizar. Então, por isso que aqui, isso aqui acaba sendo, né, uma propriedade dela, né, e é muito importante para nossa análise. Então, a 3 bar ali, a minha amônia líquida, naturalmente ela vai baixar a temperatura. Aí o que que vai acontecer então? Mas por quê? Cadê essa? Isso aqui é temperatura de 35 para menos 10 é energia, né? A gente sabe, é uma quantidade de energia na forma de calor sensível. Para onde que foi essa energia, né? Eu não posso simplesmente, como a gente viu pela primeira lei, se eu estou abaixando a temperatura, né? Eu tenho um calor sensível aqui sobrando. Só que o que que esse meu calor sensível faz, né? Porque se ele não está mais aumentando a minha temperatura, esse mesmo quantidade de energia, né, que antes estava aqui na forma de calor sensível, ele foi utilizado para quê? Para vaporizar essa quantidade aqui, não? Não, essa quantidade aqui, ó, perdão, aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Essa quantidade aqui agora, ela tem um título, né, maior que zero. Por quê? Porque eu peguei 35 graus a minha amônia líquida, resfriei ela para amônia líquida a menos 10 graus. Só que, pô, essa temperatura ali de menos 10 a 35, né, esses 45 graus ali de temperatura, tem energia, tem que ir para algum lugar. O que que essa minha amônia líquida a menos 10 vai fazer? Eu vou pegar essa mesma quantidade de energia e vou absorver. Só como ela está no grau de agitação máximo dela, o que que ela vai fazer com essa energia? Ela vai pegar e vai utilizar para vaporizar. Então, é esse efeito aqui que acabou ocorrendo. Por isso que nessa fase aqui, ó, eu tenho vapor mais líquido saturado. Claro, como a gente viu, essa quantidade de energia ali para vaporizar um líquido ali é uma quantidade muito grande de energia. Então, aqui, essa quantidade aqui de vapor, usualmente é um título bem pequeno, né? Acaba tendo um título bem pequeno ali, muito menor que 1, por exemplo, né? Porque afinal o que ele acaba sendo algo relativamente ruim, né? Porque afinal o meu evaporador, ele quer líquido. Se eu entrar com só vapor dentro dele, ele não vai refrigerar, ele não vai fazer nada. Então acaba não sendo algo muito interessante. E então ele vem para o meu evaporador, aí o meu evaporador adiciona energia térmica nele, né? Ou seja, ó, ele vai pegar aqui a minha mistura, né, com determinado título aqui maior que zero, e ele vai trazer até o ponto, ó, seu título igual a 1. Então, cheguei aqui, ó, no meu evaporador, então depois dele eu tenho líquido totalmente saturado. Ou seja, esse é meu ciclo, né? Isso aí tem dá o ok, né, com o que a gente viu lá o enunciado, por exemplo, ali de Calvin Planck e Clausius, né? Então, obrigatoriamente nesse ciclo, ó, eu tenho aqui o meu fluido frio, de alguma forma jogando calor aqui para o meu ambiente, bem como, né, depois a gente vai ver que a eficiência desse processo, né, acaba não sendo algo, eu não tenho como transformar ali toda essa parte aqui de calor ali, por exemplo, em trabalho. Então, vamos ver agora ponto a ponto aqui como é que isso aqui se comporta. Então, agora a gente vai reforçar esse detalhe. Então, o ciclo real, né, vocês olharem, né, que lá é muito teórico, né, ele é um pouquinho mais desconfigurado, né? Depois a gente vai ver com o porquê disso aí, tá? Então, ó, como que se faz o balanço de energia ali, né, toda essa capacidade frigorífica, né? Então, primeiramente, a gente vai no evaporador. O evaporador é o que dá para a gente a capacidade de frigorífica realmente, tá? Então, é aqui nesse ponto que a gente começa ali, só bem aqui nas anotações. Então,
Esse aí também, né, é chamado de um efeito frigorífico, né? É isso aqui que vai determinar o quanto tu vai conseguir refrigerar o seu ambiente ou quanto você vai conseguir refrigerar a sua água. Hoje a gente vai fazer um cálculo ali simulando uma refrigeração de água e vai ver a potência térmica ali desse, né, desse evaporador ali, que normalmente é um mandatório ali, né, para qualquer projeto ali frigorífico. Afinal, se eu quero refrigerar uma sala, né, em tantos tempos, eu tenho determinados tipos de produtos lá internamente, eu acabo calculando aquilo lá e vendo a necessidade, a capacidade frigorífica que eu necessito. Então, eu começo, né, o dimensionamento aqui todo do meu sistema, né? Então, como é que ele vê? Ele vê, ó, a vazão máxima aqui do meu fluido, né? Nesse caso aqui, pensando no meu gás refrigerante, meu R22, o que pensar, e ele pega o H1 menos H4. Por quê? Se a entalpia do meu fluido ali está aumentando, né? Ou seja, ele está vaporizando ali nesse caso, essa energia tem que vir de algum lugar. E é essa energia que eu vou retirar do meu ambiente, ou se não, vou retirar ali do meu fluido. Após isso, então ele vai para o meu compressor, onde o meu compressor vai pegar e vai aumentar aqui também a minha entalpia, né? Aumentando a minha pressão e também a minha temperatura, né? Então, depois do meu compressor, normalmente eu tenho sempre um vapor superaquecido. E esse cara ali, ele dá a potência de compressão. Então, ó, eu tenho aqui meu compressor executando um trabalho ali sobre o meu fluido. Esse meu trabalho aqui acaba sendo convertido aqui na forma de pressão e temperatura. Após isso, a gente vai para o nosso condensador, né? Onde o meu evaporador aqui, ó, ele está ganhando energia, o meu, né? Ou seja, está aumentando aqui na horizontal aqui com relação ao eixo de entalpia. O meu condensador ele está perdendo, ele está diminuindo a minha entalpia. Então, ele está jogando esse calor ali para fora, que acontece lá no ao calor rejeitado no teu condensador. Então, você vai lá olhar lá no condensador, né? Ou senão vamos pensar num circuito ali de um ar-condicionado, né? Tua central de condensação ali fora, né? Você vai lá olhar, ela sempre está quente, né? Acaba assim jogando calor para o ambiente. E é um ciclo de refrigeração. Então, pensando ali no nosso ar-condicionado, né? O meu evaporador está aqui dentro, está gelando o meu ambiente, está passando o gás lá dentro, está evaporando, né? Ele está aqui dentro do 4 para 1, ele está retirando a energia do meu ambiente, que deixa o meu ambiente frio. Então, ele vai para o meu compressor, e depois do meu compressor é que ele vai aumentar a minha pressão e aumentar a temperatura, para quê? Para eu conseguir agora eu ter uma temperatura normalmente maior que a do ambiente, por exemplo, e com isso eu consigo condensar ele, né? Ou seja, eu peguei da fase líquida, transformei na fase gasosa. Para isso eu preciso ganhar energia, né? O meu fluido tem que ganhar energia. Só que para eu transformar da fase gasosa para a fase líquida, para eu reiniciar o ciclo, né? Eu tenho que perder energia. Como a gente viu, né? Como é que eu vou ganhar energia se o meu vapor aqui está a menos 10 graus, por exemplo? Não tem como eu fazer ele jogar energia ali para o meu ambiente. Para eu fazer isso, eu teria que ter um ambiente, por exemplo, a menos 40 graus. Aí ele ia perder energia para o ambiente. Só que como isso, né, não é algo, não tem sentido, né? Para eu fazer o ciclo, o que eu faço? Eu aumento a minha pressão. Aumentando a minha pressão, então, aumentou a minha temperatura. E ele chegou numa temperatura e numa pressão, né, numa relação temperatura-pressão, que eu consigo condensar ele no meio externo, ou seja, no ambiente. Então, ele vai lá para o meu condensador, aquela central lá fora que a gente tem pensando do ar-condicionado, e lá ele vai pegar aquela parte quente, o som da geladeira, ali, se vocês quiserem pensar, né? Eu coloco lá para secar a roupa. Então, aquela parte lá é o condensador, é aquilo lá que está jogando a energia que tu está tirando da tua geladeira ou do ar-condicionado aqui da sala, está jogando para o meio externo. Então, ele está pegando energia de dentro e jogando para fora. E para isso, aí a gente utiliza, né, o aumento e a queda de pressão, né? O aumento e a queda de pressão eles servem para reiniciar esse ciclo, né? Para eu conseguir agora ter o meu fluido de refrigerante na forma líquida novamente, vaporizo, absorve calor, aumenta a pressão para eu conseguir jogar esse calor para fora e depois reduz a pressão para ele voltar para a fase líquida. Então esse acaba sendo o ciclo ali de refrigeração. E o meu condensador, ele está jogando, que como a gente está vendo, o QC aqui está jogando energia para fora. Normalmente esse aqui também tem um pontinho em cima, tá? Então, vai para o meu dispositivo de expansão. O meu dispositivo de expansão, como a gente viu, ele é responsável ali por reduzir essa pressão. E reduzindo essa pressão, né, eu consigo transformar meu líquido, que estava a 35 graus, eu consigo, reduzindo a pressão, eu reduzo, né, todas aquelas propriedades lá dele, né, eu começo a ver que ele não pode existir mais a 35 graus, então
eu acabo baixando a temperatura dele, né? Por consequência, tem aquela parcela de vapor, mas senão eu acabo baixando a temperatura dele e com isso eu consigo reiniciar meu ciclo. Que agora eu tenho novamente um líquido a -10, que, por exemplo, pode ir lá para o meu evaporador, né? E pode refrigerar novamente o meu ambiente. Então, a gente vem aqui, então, para carga térmica, né? A gente vai ver um princípio básico disso aqui, né? Então, isso aqui é o que o meu evaporador acaba fazendo. Ó. Então, ele tem uma carga térmica, que é uma capacidade, aqui, ó, vamos dizer, essa aqui podia ser a capacidade frigorífica, depois a gente vai ver outras unidades, né? A gente coloca aqui a massa ser, aqui está com uma aquecida, mas pode ser resfriada, tá? Então, para eu aumentar a temperatura para diminuir a temperatura, a quantidade de energia, né, acaba sendo a mesma. O que muda é que eu tenho que adicionar ou tirar ela. Existe o meu calor específico aqui do fluido e, por fim, meu diferencial de temperatura. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, cada exemplozinho desse, eu chego no meu valor de carga térmica. A gente vai ver um exemplo que acaba sendo mais fácil. Mas, primeiramente, o calor específico, né? O calor específico é, vamos dizer, o comportamento desse meu fluido, desse meu corpo, né, com relação à energia. Então, ele ganhou energia. O que ele vai fazer com essa energia? Se eu dou a mesma quantidade de energia para o aço e para a água, ali na forma de calor, ali imaginando, o que vai acontecer? A minha água vai aumentar 2 graus, o meu aço vai aumentar 20 graus. O porquê disso aí, né? Isso aqui está muito relacionado, lá como a gente viu, aos graus de liberdade lá do meu fluido. Então, por exemplo, a minha água, né, uma molécula aqui de H2O, né, imaginando dessa forma, se eu ceder energia para ela, o que ela pode fazer? Ela pode vibrar mais aqui, ela pode vibrar mais aqui, ela pode ficar rodando aqui, né, rotacionando, ela vai poder ainda ficar translacionando, por exemplo, né? E a gente viu que somente esse movimento aqui de translação é que é em relação à temperatura. Só que ela tem vários movimentos ali, vamos dizer, vários graus de liberdade que ela pode fazer com essa mesma energia. Agora, se eu pegar minha molécula aqui meu aço aqui, vamos pensar no ferro, né? É isso aqui. Se eu ceder energia aqui para ele, o que essa molécula pode fazer? Ela pode simplesmente ficar translacionando, indo para cima, para baixo, né? Ela pode rotacionar ao redor dela mesma? Sim, só que ela é tão pequena, né, que acaba sendo desprezível. Então, meu calor específico, né, ele está muito relacionado aqui à estrutura molecular aqui do meu fluido. Então, por exemplo, ó, se eu ceder a mesma quantidade de energia para minha água e ceder ela aqui para o meu óleo, você pode olhar que o meu óleo ele tem um calor específico muito menor. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu ceder a mesma quantidade, o meu óleo ele vai afetar muito mais a temperatura dele do que vai afetar da minha água. Mas a gente vai ver também, isso aqui é tudo tabelado, em teoria, né? A gente pega isso aqui e aplica naquela forma que a gente viu anteriormente. Então, e como a gente viu pela primeira lei, né? Não existe criação ou destruição de energia. Então, se um fluido está perdendo uma quantidade de energia X, um outro tem que estar ganhando. A gente vem aqui, então, aplicando a primeira lei, imaginando, ó, eu quero refrigerar a minha água ali, ó, de 55 para 5 graus, aqui isso está invertido a temperatura, né? Na verdade, está invertido as setas. E eu tenho a amônia evaporando aqui, ó, a 1,25 graus. Como a minha amônia está entrando líquida e sendo gasosa, né? Ela entrando líquido saturado. Tudo que ela absorver de energia vai virar um vapor saturado. Ou seja, ela vai converter isso em calor latente. Ou seja, ela vai pegar lá, ela não consegue aumentar mais a temperatura, ela vai usar toda essa energia simplesmente para fazer aquele rearranjamento molecular, o afastamento molecular, e então vaporizar. Então, se eu aplicar o MCP ΔT, eu tenho a vazão aqui de 5.000 litros hora de água. Meu calor específico a gente viu que da água que era 1. E o meu diferencial de temperatura, eu quero refrigerar de 55 para 5, acaba sendo, na verdade, 50. Eu tenho aqui os 125.000 quilocal. É isso aí. Na verdade, é que era 25 graus, tá? Eu peço desculpa. Então, consumo de amônia, o que acaba sendo? Essa mesma capacidade térmica, que é de 125.000 quilocal. E o que a minha amônia vai estar fazendo? Ela vai estar absorvendo isso ali na forma de calor latente. Então, se eu estou dizendo, ó, eu preciso, na minha tabela, de 300 quilocal para evaporar 1 quilo de amônia, e eu preciso retirar da minha água 125.000 quilocal, se eu dividir um pelo outro, né? Corta aqui, eu tenho quantos quilos de amônia eu preciso passar por aí, né? Ou seja, eu preciso entrar 417 quilos hora de líquido saturado de amônia, vai sair 417 quilos de vapor saturado agora de amônia, né? Em teoria, título 1. E, por fim, eu vou refrigerar a minha água. Só que, então, todo o meu sistema, né? Ele tem que estar dimensionado para atender essa carga térmica, né? E
consequentemente, essa aqui acaba sendo aqui a minha vazão máxima de amônia. Novamente, meu consumo de amônia, né, na pressão aqui de 4,5 bar, que é a minha amônia evaporando a 1,25 graus. Ah, mas o que é esse 125 mil quilocal, né? A gente tem diversas unidades ali de medidas, né, que podem ser convertidas, uma potência térmica, né? Então, eu posso converter isso em quilowatts, posso converter isso em BTU hora, né? Então, a gente vai comprar um ar-condicionado ali de 12 mil BTUs. O que é? Exatamente a capacidade de refrigeração que ele acaba tendo, né? Então, se eu tenho o volume da minha sala, eu quero saber quanto tempo vai demorar para o meu ar-condicionado refrigerar toda a minha sala, né? Eu tendo a carga térmica dele, eu aplico essa mesma lei aqui, né, MCP ΔT, pego, eu quero refrigerar 5 graus o meu ar, eu sei que o meu ar tem calor específico tal, e o volume da minha sala, né, tem tantos quilos de ar ali dentro, fazendo algo assim, eu consigo descobrir, né, em quanto tempo vai demorar ali para eu refrigerar, por exemplo, ali toda essa minha sala, né? Então, é algo bem bacana ali que também é possível fazer. Agora a gente vai falar do COP. O COP, determinado como coeficiente de performance, ele trata da eficiência do meu sistema. Ou seja, o que é a eficiência do meu sistema? É o efeito que eu desejo, que nesse caso é um ciclo de refrigeração, então eu desejo resfriar, como se fosse uma bomba de calor, o meu efeito seria aquecer, por exemplo. Mas, voltando ao nosso assunto principal, então eu desejo resfriar. E o que eu gasto para fazer esse resfriamento? Ou seja, né, ele se pega bem a parte aqui daquele nosso gráfico, né, o diagrama de Mulher, assim vão falando, né, que seria a energia que o meu evaporador tira do meu sistema, ou seja, ele vai do H4 para o H1, e por fim, a energia que o meu compressor, né, através de um trabalho elétrico ali, ele acaba pegando e adicionando no meu sistema. Então, eu vou pegar o quanto que o meu evaporador está conseguindo refrigerar sobre o quanto que meu compressor ele acaba dando de energia ali para esse efeito acontecer. E eu tenho aqui, né, por exemplo, 3 relações de COP, né? Vamos pegar aqui o COP reversível ali. O COP reversível seria o melhor COP que eu poderia ter de uma maneira bem didática, assim, de uma maneira teórica. Ou seja, eu não tenho perda em lugar nenhum, eu não tenho atrito, não tenho perdas, né, para o ambiente, por diferenciais finitos de temperatura. Então, ele seria o nosso mundo mais próximo do ideal. Então, ele está muito relacionado, por exemplo, a eficiência, por exemplo, de Carnot, de máquinas térmicas, né? Então, ele acaba indo muito por esse lado. Seria o COPzinho que a gente estava analisando naquele ciclo ideal, por exemplo, e sem perdas nenhum para o ambiente. O refrigerador irreversível seria um COP sempre menor que o real, porque, novamente, né, quanto maior o meu COP, então, maior o meu efeito desejado sobre uma menor energia gasta. Então, claro que quanto maior o meu COP, mais eficiente é o meu sistema. Então, o meu refrigerador irreversível, que realmente considera essas perdas ali para o ambiente, atrito e assim por diante, tem uma série de processos irreversíveis, que também é um conceito físico ali, mas que não adentraremos tanto nessa apresentação, pelo menos. Então, ele seria o COP realmente real ali do meu sistema. Então, ele vai ser sempre menor ali como o COP reversível, visto que ele tem essas perdas. Isso ali praticamente é o que a gente vai encontrar ali em campo, assim por dizer. Existe o refrigerador impossível, onde eu teria um COP maior ali que é o COP com processos reversíveis, né, que a princípio pela eficiência de Carnot seria a eficiência máxima a ser atingida ali numa máquina térmica, que por si só já fala, né, não é algo tangível ali de ser atingível em nenhum meio, pelo menos até hoje desconhecido, e acredito que não vai passar nunca disso. Então, o que influencia o meu COP, né? A gente viu lá que a fórmula é bem simples, então tenho aquelas 4 entalpias para serem mexidas, só que, claro, para eu mexer nessa entalpia, eu tenho que mexer em um outro ponto, né? Ou eu tenho que mexer em pressão, temperatura, alguma coisa eu tenho que fazer que vai impactar na minha entalpia, então, aquela H1, H4, H2, que a gente acaba vendo ali na fórmula. Então, um dos pontos é o quê? A temperatura de evaporação. Então, a gente fala que uma redução na temperatura de evaporação torna o sistema menos eficiente. Então, o porquê disso aí, né? Vamos pegar aqui, eu tenho 2 casos, um com COP 8,5 e outro com COP de 7. O COP de 8,5 é mais eficiente e ele tem uma temperatura de evaporação de 10 graus, enquanto o de 5 ele é menos eficiente. Ele tem uma temperatura de evaporação de 5, né? O porquê que isso aí ocorre, né? Porque lembrando lá da nossa fórmula, né, que é o H4,
Ó, você pode olhar H4 nas duas, ó, tem o mesmo valor, 111,8. Esse aqui usando o R134 como um exemplo qualquer. Só que a hora que eu evaporo a 10, eu tenho uma entalpia de 150. A hora que eu evaporo a 5, eu tenho uma entalpia de 149,9. Né? E eu tenho outros volumes, e ali depois, né, impacta todo aqui no meu H2, eu já começo a ter entalpias ali também, diferentes, né, onde a minha entalpia se torna maior aqui na minha temperatura de evaporação de 5 graus. Então, só ali eu já mexi em 3 pontos ali de 2 pontos, perdão, 2, 3 ali que estão dispostos nesse gráfico, eu já mexi em 2, somente reduzindo essa minha temperatura de evaporação. Claro, se eu pegar lá um evaporador do tipo a placas, por exemplo, se eu diminuir a minha temperatura de evaporação, imaginando que eu quero refrigerar água de 20 para 15 graus, eu tenho um gás ali evaporando a 10 graus, eu tenho que refrigerar até 15, eu tenho 10 graus. Né? Então, tem um diferencial pequeno ali, e o que acarreta? O meu trocador lá acaba se tornando com uma quantidade grande de placas, ele tem que ter uma área de troca muito grande. Se eu fazer ele com uma temperatura de evaporação de 5, reduz, porque agora eu tenho 15 graus, eu tenho o meu gás evaporando a 5. Então, tenho essa grande diferença aqui, que faz o quê? Eu aumento o meu diferencial de temperatura e com isso eu consigo reduzir o tamanho do meu equipamento. Só que ele causa esse efeito aqui, ó, na eficiência do seu sistema como um todo. Então, aqui eu mexo na temperatura de evaporação, que acabo mexendo ali na entalpia, nesse caso aqui também de evaporação, né, do gás evaporado, bem como mexo aqui na parte de superaquecimento. Então, de uma forma geral, aqui, ó, quanto menor a minha temperatura, cada vez menor é o meu COP. Então, aqui a minha temperatura de evaporação vai aumentando e meu COP também vai seguindo. Para 3 exemplos de gases aqui, né? Tanto a amônia, R134A e R22. Então, pode-se dizer que é algo geral ali, porque é um comportamento adotado por todos os gases. Um outro ponto, a temperatura de condensação. A temperatura de condensação, então, o que ela vai pegar e influenciar? Novamente, a temperatura de condensação a gente está pegando aqui, no caso do ponto 2, indo para o ponto 3. Só que o que acontece a hora que eu diminuo essa minha temperatura aqui de condensação? Olha que a hora que eu diminuo essa temperatura de condensação, o meu copo aumenta. Ó. Eu estou condensando a 30 graus e aqui eu estou condensando a 40 graus. Então, quanto menor a minha temperatura de condensação, que naturalmente está relacionado à minha pressão, né? Ó, tem pressões cada vez menores juntamente com a minha temperatura, ele torna o sistema mais eficiente. Aqui é o exemplo do R22, né? Essa relação temperatura e pressão. E o porquê isso aí, né? Porque a gente vai ver aqui ó, o meu ponto 3, que também está naquelas minhas, impacta naquelas minhas fórmulas, né? Ele tem entalpias aqui diferentes, ó. 108, aqui é uma entalpia menor, né? Ou seja, e aqui de 111. Então, vocês pensam o seguinte, se do ponto 3 para o ponto 4, a gente comentou que é algo isentálpico, né? Ou seja, tem a mesma entalpia, eu posso dizer que aqui, se ele está condensando, né, agora, por exemplo, o meu gás a 30 graus, ele está atingindo determinada entalpia, no ponto 4 ele tem a mesma entalpia, como está mostrado aqui no gráfico. Ó. Então, o meu evaporador ele está pegando o quê? Essa energia daqui até aqui, ó. Minha temperatura de evaporação é igual nos dois, ou seja, minha entalpia, ó, 148, 148. Só que aqui, ó, quando ele condensa a 30 graus, eu tenho uma diferença de 148 para 108. Ou seja, vamos pensar aqui, eu tenho 40 aqui de diferença. Enquanto no outro eu tenho de 148 para 111, né? Então, tenho 37. Então, isso significa que aqui, nesse meu primeiro caso aqui, de temperatura de 30 graus, eu vou conseguir tirar mais energia, né, no meu evaporador. Ele vai ter uma capacidade de refrigeração maior. Só que, claro, qual que é o grande problema? Por que a gente não abaixa, então, essa temperatura de condensação um monte? Por quê? Para eu condensar, né, lembrando que saiu do meu compressor, ele está superaquecido, mas eu tenho que condensar ele a 30 graus. Eu tenho que dar um jeito de baixar a temperatura dele para 30 graus. E, como a gente viu pela segunda lei, né, de uma forma natural, o corpo mais quente passa energia para o meu corpo mais frio. Então, obrigatoriamente, esse meu fluido ali, que imaginando que ele vai estar a 30 graus, ele tem que ceder energia para um corpo mais frio. Então, eu sou obrigado a ter um fluido a 28, 25 graus, né? Dependendo da eficiência do meu condensador, né? Esse delta pode ser alterado. Mas, de maneira geral, tem que ter um fluido mais frio para poder condensar ele. Então, eu quero condensar, fazer uma condensação A
a minha temperatura do ambiente ela vai ter que estar bem abaixo dos 30 graus aqui para eu conseguir condensar esse gás. Senão, eu não vou conseguir condensar. Então, esse é um ponto de muita importância, né? O porquê também não é usado temperaturas de condensação tão baixas, né? Porque senão tu acaba tendo essa dificuldade ali em efetuar esse processo, né? De troca térmica, tirar essa energia do gás e passar para um outro fluido. Então, quando eu olhar aqui nessa curva, né? A COP sempre vai diminuindo com o aumento da minha temperatura de condensação. Também é uma regra geral aqui para todos os gases. Esse caso aqui, né, também tomando como amônia, R134 e o R22 como exemplo, eles têm como a temperatura de evaporação fixa menos 10 graus. Então, é mais ou menos esse comportamento, né, e essa influência da temperatura de condensação no COP. Subresfriamento. O que acaba sendo toda a minha parte de subresfriamento, né? Então, eu passei no meu condensador lá, pegar esse primeiro caso aqui, né, a 45 graus, e ele sai do meu condensador, né? Como meu condensador só cedeu o calor latente ali para o ar ou para uma água, né? Dependendo que tipo de condensador a gente está conversando. Então, ele vai sair líquido agora a 45 graus. Vamos dizer que ele vai resfriar, às vezes um pouco, né? Mas vamos contar ali, ó, nesse primeiro caso aqui, ele resfriou para 42 graus. Ou seja, veio o gás, 45 graus, passou pelo meu condensador, saiu líquido a 42 graus. Então, se a gente traçar aqui, né, do processo 3 para o 4, como a gente lembra, ele é isentálpico, então ele desce verticalmente aqui no meu gráfico, ó, eu chego numa entalpia de 112 graus. Agora imagine o seguinte, e se eu respirasse mais? O que iria acontecer? Se eu resfrio mais, minha temperatura, obviamente, iria cair e naturalmente eu ia ter menos energia, ou seja, minha entalpia também iria cair. Então, minha linha aqui, esse meu ponto, ele iria se deslocar, deixa eu desenhar aqui, ó, ele iria se deslocar nesse sentido. E, novamente, o meu processo 3 para o 4 sempre ele é isentálpico, então ele simplesmente ia descer. Então, naturalmente, aqui, ó, eu ia ter outro ponto aqui de entalpia. Então, que com certeza iria ser menor que o 112 aqui citado. E a gente tem um exemplo aqui, ó, com 39 graus, por exemplo, ó, se em vez de 42 graus, que esse é meu caso 1, ele saísse com 39, eu ia ter aqui, ó, 111, né, de entalpia, aqui falando em quilo, né, unidade, e aqui eu iria ter 112. Então, naturalmente, né, o que isso impacta, né? Lembrando que o meu evaporador, ele está nessa área aqui, ó. Então, é o mesmo caso lá de cima, eu tenho o quê? Um diferencial maior aqui, ó, do 148 aqui por 112, estamos falando de 36, enquanto eu teria do 148 para o 111. É 37. É pouca coisa ali que impacta no COP? Sim, é pouca coisa, só que ele é muito interessante pelo seguinte, a gente lembra que a hora que a gente traz aqui, ó, isso aqui, toda a região de líquido saturado, e aqui a gente está falando nossa região aqui de vapor, né? De vapor mais líquido nesse caso. E aqui seria puramente vapor, e aqui, né, nessa região de pressão aqui, seria um líquido saturado, ou seja, 100% líquido. Então, se eu trago aqui, por exemplo, estou dizendo, arbitrando aqui um valor, vamos dizer que ele teria 30% ali na fase gasosa, enquanto 70% na fase líquida. E se eu indo nessa direção, eu começo a ter cada vez uma quantidade maior de vapor e menor de líquido. Só que a partir do momento que eu desloco ele aqui para o lado esquerdo, com esse maior subresfriamento, o que começa a acontecer? Eu começo a chegar num ponto onde cada vez eu tenho uma quantidade menor de gás. Então, eu garanto que eu tenho cada vez mais líquido para entrar no meu evaporador e então evaporar. Então, é um ponto uma das razões de ser usado esse subresfriamento, tá? Como que esse subresfriamento é feito? Normalmente, eles pegam, muitas vezes, esse cara que está saindo aqui, ó, imaginando a 42 graus, por exemplo, eles passam ele num trocador de calor, e esse trocador de calor aqui resfria ele, né, vamos contar ali, até 30 graus. Então, depois ele vai para a minha válvula de expansão. Então, naturalmente, eu desloco esse meu ponto ali na minha abscissa aqui, que seria a entalpia, né, para a esquerda. Então, próximo ponto, só mostrando, né, também, ó, esse subresfriamento é uma regra geral ali para todos os gases, né, e quanto maior o subresfriamento, maior a minha COP, ou seja, mais o meu sistema eficiente.
eu tenho meu superaquecimento útil, né? Então, o meu superaquecimento útil, ele vai impactar bastante também, bastante não, vamos dizer, menos até que os outros, né? Mas acaba impactando ali no meu COP. E, naturalmente, quanto maior, né, ó, o superaquecimento torna o sistema menos eficiente. Mas quanto mais superaquecimento eu acabo tendo, né, pior fica o meu sistema. Também, novamente, é tudo relacionado aqui à minha entalpia. Então, por exemplo, ó, tem aqui a minha temperatura da minha mistura líquido-vapor, em torno de 113 a 148, aqui permanece constante. Só que, se eu tenho um superaquecimento útil, por exemplo, aqui de menos 2 graus, né? Ou seja, ele está indo a menos 10, eu estou superaquecendo ele até menos 2. Estou superaquecendo, vamos dizer ali, em torno de 8 graus Kelvin, né? Vamos botar ali 8 graus Celsius nesse caso. E aqui de menos 10 para menos 6. Então, aqui eu tenho superaquecimento de 4. O que acontece? Obviamente, aqui nesse ponto, a minha entalpia acaba sendo menor. E aqui, a minha entalpia acaba sendo maior. Isso aí também acaba tendo um efeito um pouco mais complicado, porque dependendo o gás refrigerante que a gente trabalha, ele já começa a ter um comportamento diferente. Então, analisando aqui no gráfico, ó, novamente, sobre as condições, temperatura, condensação fixa em 45 e evaporação a menos 10. Então, se eu analisar, por exemplo, a amônia, esse superaquecimento prejudica ali o meu processo, porque naturalmente esse ponto aqui, né, do H1 para o H2 é energia, né, fornecida pelo meu compressor. Porém, se a gente analisar aqui, ó, o R134A, ele já tem uma crescente com a parte de superaquecimento. Então, tem que ser analisado ali gás a gás, o seu comportamento e as razões disso aqui acontecer. Só que, claro, comparado com os outros, muitas vezes vai ser valores, né, em escalas bem menores. Então, qual gás refrigerante ali utilizar, né? Então, não tem um fluido universal. Né? Vai depender muito ali de cada aplicação, às vezes cada mercado ali acaba aceitando isso de uma forma melhor, né? Então, para frigorífico você vai encontrar muito amônia, às vezes ali para a parte de ar-condicionado já não tem sentido você utilizar, né? É um exemplo meio cholo aí, mas acaba sendo bem nítido ali que varia muito de sua capacidade, né, térmica que você acaba desejando ali também, né? Então, é uma série de fatores ali. Então, aqui, ó, tem uma série aqui de alguns detalhezinhos, né, que a gente acaba sempre citando, mas, por exemplo, isso aqui é o mais importante, ó, a pressão absoluta e, por fim, a sua temperatura de saturação. Então, a gente entende, ó, que, por exemplo, ó, a 4 bar, por exemplo, como cada fluido acaba se comportando. Então, dependendo da temperatura que eu quero atingir, as pressões que eu quero trabalhar, são gases refrigerantes diferentes ali que acabam atendendo o meu processo. E, lembrando ali, por exemplo, no meu evaporador, né, se eu quero um ambiente a 18 graus, né? Quanto que o meu gás tem que evaporar lá dentro, né? Então, tudo isso aí é o cálculo térmico ali do teu evaporador, é o cálculo do teu trocador de calor, né? Só que normalmente um delta entre 5 a 10 graus, né, menor, ou seja, eu quero minha sala a 18 graus, né? Então, pelo menos lá o meu gás refrigerante teria que estar a 8 graus. Senão, o que acontece? Eu tenho que compensar muito, tem que ter um evaporador gigante ali para conseguir atingir essa temperatura ali na minha sala. Então, gases refrigerantes, né? Tem propano, metano, amônia, né? Tem mais toda a parte de sintéticos aí, halogenados. Então, há uma série ali de gases refrigerantes ali que são utilizados. Por fim, então, a gente tem agora os sistemas de expansão, né? A gente tem o sistema de expansão direta e a gente vai falar do termosifão. Então, por exemplo, o que é um sistema de expansão direta, né? A gente tem uma válvulazinha aqui de expansão, ou seja, toda aquela válvula de expansão que a gente viu lá no nosso ciclo, ela vai aqui na frente do meu trocador, tá entrando líquido, depois ela vai líquido mais vapor, e aqui é o meu evaporador. Imagina que é aquele trocador que a gente calculou lá atrás para refrigerar a água. Então, o meu líquido está entrando aqui dentro, está vaporizando, e nesse caso aqui, no final, ele superaquece um pouco ainda. Então, o meu trocador, além de eu vou evaporar toda a minha fase líquida lá, eu ainda acabo superaquecendo ele. Para quê? Para garantir que, por o meu compressor, vá somente vapor, não vá de forma alguma líquida. Então, esse aqui é um sistema de expansão direta ali, caracterizado. Tem uma válvula de expansão ligada aqui com um bulbo aqui, né, para controle de temperatura, por exemplo, e assim ele acaba garantindo ali toda essa vaporização completa, esse superaquecimento. Claro que o
trocador tem que estar dimensionado adequadamente para isso. Então, o que normalmente é utilizado? Trocadores brasados, ali a gente vê bastante, tu pode usar também sistemas ali, né, para a parte de ar, aletados, né? Mas, ó, seriam esse tipo aqui de equipamento. Se usa aqui principalmente a parte de cobre, é um equipamento barato, né? Só que, novamente, ele já não pode ser aplicado, por exemplo, para amônio, né? Visto a incompatibilidade química. Mas salvo isso ali, ó, para R22, R410, né? Para refrigeração de água, ali acaba sendo muito utilizado. Pode ser utilizado tanto como evaporador, como também para condensador. Então, ó, onde que se aplica, né? Então, pequenas e médias capacidades ali, né? Estou falando isso do sistema de expansão direta, tá? Pequenos ΔT na água, quando aplicado ali para água, né? Sistemas com carga térmica constante, né? Tu não pode ter grandes variações, senão o sistema ele fica descontrolado, tem uma série de problemas ali acarretados por isso. E utiliza bastante com refrigerantes sintéticos, né? Como o R134, 407, 410, né? Aqui é só feito um detalhezinho que a amônia ataca o cobre, né? Também refrigerante natural CO2 e propano ali utilizado. E como a gente viu, ó, o gás aqui acaba entrando por baixo, saindo aqui por cima, o líquido, né, entra por baixo e sai por cima, e o meu líquido a ser refrigerado entra por cima e sai por baixo. Então, entra a minha água a 20 graus aqui, por exemplo, né, e sai aqui ela a 15 graus. E aqui seria um sistema, né, para a parte de refrigeração de ar, que também, né, teria um processo bem parecido. Então, um exemplo disso aqui, ó, na prática ali, né? Então, tem o nosso compressor aqui, ó, ele está vindo para um sistema para dessuperaquecer o meu gás, para ir, então, aqui para o meu condensador, né? Então, aqui do meu condensador, eu tenho aqui o meu gás super saturado agora, né? Ou, por exemplo, levemente superaquecido. O meu condensador vai transformar ele, ó, 100% em líquido. Ele vai para a minha válvula de expansão. A válvula de expansão que está aqui, coladinha aqui, normalmente no meu trocador, né? Então, depois dela, ó, eu tenho um percentual aqui de vapor, né? Nesse caso aqui, né, que tem todas as informações, ele está em torno aqui de 34% de vapor. O restante ali, que acaba sendo o meu líquido, né? Ele evapora aqui dentro desse meu trocador aqui que está refrigerando a água. Então, vai para o meu compressor. Do meu compressor, sai o meu gás superaquecido a 114 graus, ó. Ele está vindo aqui, ó. Está vindo para um equipamento que é usado só para dessuperaquecer, o mesmo. Ele está saindo a 40 graus, ele está sendo saturado, meu gás saturado, meu vapor saturado, está indo para o meu condensador, está se tornando líquido, e assim ele completa o ciclo, né? Então, eu tenho aqui meu evaporador, meu condensador, e aqui ainda foi utilizado esse D-super, né? Como eu poderia mandar direto aqui do meu compressor para esse meu condensador? Só que o que acontece? Meu condensador, ele ia ter que dessuperaquecer meu gás e depois condensar. Aqui eu tenho um trocador só para dessuperaquecer e tenho outro para condensar. Então, se eu olhar isso aqui naquele nosso diagrama de mulher, né? Então, ele fica aqui, ó. O meu evaporador vai para o meu compressor, superaquece. O meu desse superaquecedor, aquele primeiro brasadinho, ó, ele é responsável por trazer o meu gás até aqui. E o meu condensador, então, por retirar o restante aqui da minha carga térmica. Então, ele vai para a minha válvula de expansão, retorna para o meu evaporador. E assim, fecha o ciclo. O que acontece bastante de problema ali, tá? Eu quero refrigerar a água, então vou botar meu gás para evaporar a menos 10. O que pode acontecer, né? O que normalmente acaba acontecendo? Como tua água, né, está sujeita a uma temperatura a menos 10 graus, por mais que a temperatura média lá dela no final seja 5 graus, que é o que você quer, né, quer resfriar ela de 10 para 5, se tu evaporar a menos 10 do outro lado, tu tem grande chance de congelar. E o que acontece na hora que tu congela a água, né? É o efeito ali que deu, por exemplo, nessas garrafas ali. Então, congela a água, ela tende a aumentar o seu volume. Então, se isso ocorrer dentro do trocador, né, de qualquer equipamento, vai começar a pegar e os tubos deles vão trincar, as placas podem vir a trincar, né? Então, sempre se recomenda ali trabalhar no máximo, no mínimo ali, uma temperatura de evaporação a -1 quando utilizar água do outro lado. Ou você tem que utilizar do outro lado, eu preciso do meu fluido a -5 graus. Aí você vai ter que usar água com álcool, ou água com etileno glicol, um outro anticongelante. Um outro fator importante é sempre deixar, se usar, por exemplo, a -1, sempre deixar a água circulando, né? Se por acaso vier a água parar lá dentro do equipamento, o risco acaba sendo o mesmo, tá? Então, outros problemas, né? Às vezes subperformance. Dependendo como que está instalada a parte de válvula, ou se não tem uma distribuição correta, um trocador com muitas placas, você acaba tendo esse efeito aqui, ó. Tem uma má distribuição dentro do equipamento. Como que se resolve isso?
Você utiliza aqui uma flauta, né, por exemplo, para causar o quê? Uma correta distribuição do gás refrigerante dentro do equipamento. Então, está entrando aqui o líquido, por exemplo, subrespirado, saturado, perdão. Ele está evaporando e, por final, aqui, né, pelas temperaturas, né, pelas cores, né, você vê que ele já está superaquecido aqui, e então saindo para o meu compressor. Então, às vezes, essa flauta ajuda nessa distribuição interna ali nas placas. Sistema inundado, né? Qual que é a diferença no sistema inundado? O sistema inundado, na saída do trocador, você não tem, né, 100% de vapor. Então, você acaba tendo ali uma mistura bifásica, né, com um percentual de líquido ali ainda. Por isso que ele vai para um outro item aqui, né, que é chamado o nosso separador de líquido, que então esse separador de líquido vai o quê? Vai receber essa mistura bifásica, o líquido, né, ele tem diâmetros, né, bem como todo o nível ali calculado, né, para a parte do líquido, né, obviamente por gravidade acabar descendo, e a parte do gás, né, então sai por uma saída superior e sentido ao compressor, garantindo assim que o compressor só vai à fase de vapor. Então isso ali acaba sendo obrigado ali a acontecer. Então, a gente pegar ali, quando que é usado isso aqui? É muito utilizado principalmente em sistemas ali, como exemplo, com amônia, né? Amônia é muito difícil você fazer, não muito difícil, mas não é talvez tão comum, né? Igual ali nos halogenados da vida, né? Você fazer com uma expansão direta, tá? Particularmente ali, eu não sei exatamente as determinadas aplicações ali para quando a mesma acaba sendo utilizada dessa forma, mas muitas vezes ela acaba sendo utilizada ali, com esse separador de líquido em cima. A gente vai ver a construção um pouco mais para frente. Aqui, dando um exemplo, o trocador a placas ali utilizado, as placas elas são diferentes de placas comumente ali utilizadas para outros processos. São placas que são semi-soldadas. Então, a amônia, ela não fica muito em contato com o elastômero. Então, eu soldo duas placas e entre essas placas é que a minha amônia vai estar passando. Então, eu evito contato dela com elastômeros, por exemplo, e garante uma durabilidade maior aí do meu equipamento. Então, lá dentro, né, o que começa a acontecer? Esse ali é um outro efeito bem interessante, é que enquanto para a parte de expansão direta o teu gás entra por baixo, né, o teu líquido, né, entra por baixo, evapora e sai por cima, o teu gás refrigerante, o teu líquido está no sentido contrário, né, ou seja, faz um fluxo contracorrente. Quando é um sistema inundado, usualmente os dois fluidos acabam entrando por baixo. Por qual razão? Como seu fluido, né, a ser respirado, está numa temperatura maior na entrada do equipamento, isso favorece ao início da nucleação, que é o quê? O início dessas bolinhas aqui de vapor. Então, está indo um monte de líquido lá para o meu equipamento, agora somente líquido, não mais uma mistura bifásica, né, de líquido mais vapor, né? Então, tem somente líquido para o meu trocador. E, por fim, está vindo um outro fluido aqui a ser resfriado numa alta temperatura, né? Vamos contar essa alta temperatura, 12 graus, eu quero resfriar para 5. Então, se eu fizer dessa forma aqui embaixo eu tenho o meu fluido aqui a ser resfriado a 12 graus, aquecendo ali esse meu fluido refrigerante e, por fim, vaporizando ele, né? Então, isso ali favorece essa condição, porque se fosse ao contrário, o meu fluido entraria a 12 e sairia a 5, aqui embaixo na entrada do meu refrigerante, o meu refrigerante ele estaria sujeito a uma temperatura do meu fluido a ser refrigerado a 5 graus. Então, um diferencial pequeno. E iria retardar essa nucleação, esse começo dessas bolhas ali da parte de vapor, e, por fim, chegar nesse regime aqui, né, que seria esse penúltimo, que seria talvez um melhor regime possível ali para transferência e troca térmica. Então, esse aqui é como se fosse, na verdade, em tubos verticais, tá? E dentro de placas corrugadas ali ocorre uma mistura um pouco melhor, mas, por exemplo, é assim que começa. Então, pequenas bolhas de vapor, elas vão aumentando, depois elas vão se unindo, vão começando a arrastar o fluido naturalmente pela parede, e, por fim, né, eu tenho aqui uma película aqui de líquido formada na parede, juntamente com um núcleo aqui praticamente da forma gasosa, onde aqui eu tenho uma melhor condição possível, né, com relação a coeficientes de transferência de calor, né? E é uma estabilidade ali do meu sistema, acaba sendo algo bem interessante ali para mim, esse estado aqui, né, que é o que a gente procura. E depois eu acabo tendo o quê? Uma grande parcela de gás, né, juntamente com pequenas gotículas ali da fase líquida. E isso aqui já cai bastante aqui no meu coeficiente de troca. Então, o meu líquido acaba entrando muitas vezes ali por baixo, esse sentido concorrente ali ao meu gás refrigerante,
para favorecer o começo aqui dessa nucleação, dessas bolhas ali de vapor formadas dentro do equipamento. Então, esse aqui é como vocês vão ver normalmente o componente, né? Então, ó, tem o meu separador de líquido, desce no meu separador de líquido, vai somente líquido aqui para o meu trocador, ele começa a vaporizar, sai aqui uma mistura vapor-líquido, retorna para o meu separador, o que é a parte de vapor, ele sai por aqui e acaba indo lá para o meu compressor. O meu líquido fica aqui dentro. E ele fica aqui dessa forma. Então, alimentado sempre aqui com líquido, esse meu separador, né? E acaba tendo aqui 60% dele praticamente virado em líquido, né? Vaporizando, retorna, a parte gasosa vai para o meu compressor para dar sequência ao ciclo, né? E naturalmente vai entrando uma quantidade de líquido ali para suprir essa quantidade que saiu. Então, claro, esse separador de líquido, aqui eu peguei um exemplo aqui num sisteminha aqui da Danfoss, né? Tem um monte de válvula, né? Então, tem desde a parte de controle de nível, tu vai ter, querendo ou não, uma válvula de expansão lá vindo para alimentar esse líquido dentro do separador, tu tem uma válvula para controle, né, para a linha de sucção do teu compressor. Então, tem uma série ali de formas ali de fazer o controle, né, para garantir a tua refrigeração que você deseja, né, que é o fluido lá, a água que você vai estar refrigerando, a água com glicol, o que for. Então, onde aplicar, né? Normalmente ali delta 3 grandes ali na água e principalmente grandes capacidades frigoríficas, ele acaba sendo bem utilizado, tá? Então, um outro exemplozinho que até tem nas figurinhas, né, que às vezes ele pode ter uma dupla saída ali do meu trocador, né, para reduzir velocidades, principalmente no bocal do equipamento. E aqui é um exemplo, ó, de como isso é aplicado, por exemplo, aqui num supermercado. Isso aqui é para refrigeração ali da parte do ambiente, tá? Então, ó, aqui eu tenho o meu sistema aqui de... Vamos pegar esse cara aqui, que é o meu tanque, né? Então, meu tanque, ele tá vindo para cá, ó, essa bombinha tá pegando essa minha água aqui de retorno, aqui, por exemplo, vamos botar aqui a menos 8 graus, ó, na verdade, está vindo aqui não, menos 4 graus, desculpa, tá vindo para o meu tanque. Essa bombinha tá pegando, tá mandando para os meus evaporadores, ó. Os meus evaporadores, eles estão pegando, refrigerando esse carinha aqui, e estão pegando e lançando ele aqui novamente aqui para o meu sistema. Então, tem a minha saída de água aqui, ó. Ele joga ele para cá. Então, eu estou refrigerando água. Esse ali é o primeiro ponto. Agora, para onde que está indo essa minha água, né? Essa minha água com álcool aqui, por exemplo, né? Ou minha água com anticongelante qualquer. Ele está pegando desse tanque, está mandando aqui, ó, todos os meus evaporadores aqui, ó. Então, todos os meus evaporadores aqui para manter uma câmera fria ali, ou o que for, né? Esse aqui é um exemplo, como se fosse no supermercado, como eu falei. Então, aqui para manter toda essa parte aqui de alimentos ali refrigerada, né? Então, estou deixando aqui a mais 1, aqui a mais 4 graus o ambiente, né? Por isso que tem ainda menos 8, né? Por exemplo, aqui eu estou mantendo a 12 graus, então eu tenho todo esse controle aí. Por que eu não uso o meu sistema de expansão direta? Novamente, por estabilidade, né? Às vezes, como tem um range muito grande de carga térmica, né? Ele acaba se tornando bem mais estável, né? E tu teria alguns problemas com a parte de expansão direta. Então, esse aqui é a tua evaporadora. Você pega a água do tanque, refrigera e depois manda para o tanque. E do tanque, essa bombinha aqui, ó, tá pegando e mandando lá todo para o meu sistema. Tá indo para os meus evaporadores, tá retornando, retorna aqui, ó, ele vai a menos 8 e retorna a menos 4, retorna para o meu tanque, do meu tanque vai para o trocador e fica um anelzinho fechado aqui para refrigerar a água. O que acontece aqui com o meu gás, né? Então, minha amônia que está evaporando, está indo para o meu separador de líquido, né? Ó, a saída aqui por cima do gás está sendo direcionada aqui para os meus compressores, caso compressor de 2 estágios aqui, por exemplo, ó. Então, compressor, compressor. Depois do meu compressor, a gente viu que ele vai para o condensador. Então, aqui um condensador pode usar condensador evaporativo, né? Ou se não, nesse caso, for utilizar no trocador aqui a placas. Eu estou condensando aqui agora a minha amônia, né? Então, tá pegando, tá vindo aqui para um tanque, né, de armazenamento aqui de amônia líquida, por exemplo. E ele está pegando essa minha amônia líquida aqui, que está pegando e saindo, né? A gente olhar, ela pega, ela vem aqui para trás, e volta aqui para o meu separador de líquido, né? Esse cara aqui, né? Eu penso que ele é um outro detalhe, que ele está conectado aqui em cascata com um outro sistema de refrigeração, né? Principalmente para fazer o quê? Fazer o resfriamento ali dessa parte do líquido, né? Que é um outro sisteminha ali que a gente pode abordar num outro momento ali que aumenta a eficiência do meu sistema. É uma coisa que eu ter aquele líquido subresfriado lá e relacionar ele com a COP, né? Que a gente viu lá atrás. Mas
não vamos se atentar muito nisso. Então, eu tenho meu evaporador, meu condensador, eu tenho aqui, ó, toda a minha parte aqui de compressores, né? E por fim aqui eu acabo tendo aqui toda a minha válvula aqui. Aqui dá uma válvula de expansão aqui diretamente ligada, né? Mas é um exemplo ali de sistema a ser aplicado, tá? Então eu tenho aqui toda a minha parte de evaporação e condensação aqui da minha amônia, bem como toda a minha parte de compressão e, né, vamos dizer ali, expansão da mesma. Então isso aqui é um exemplo ali, a amônia aplicada a esses sistemas inundados, né? Em vez de eu usar uma expansão direta do refrigerante aqui para refrigerar aqui a parte do ar, eu refrigero a água para então utilizar aqui nesses evaporadores. Em aplicações, né, às vezes extremas, ali você vai falar, quando o ΔT é muito grande, vocês vão ver essa característica num trocador a placas ali citando, né? Então vão ver que a minha amônia, a minha água entra na parte traseira ali do meu trocador, usualmente, e sai na parte da frente. Isso ali é utilizado principalmente quando tem deltas muito grandes, né? Temperatura, porque toda aquela fase de nucleação, por mais que ia ser favorecido, né? Imagina, eu quero refrigerar a água de 28 para 5. Pô, então, no início, lá, a minha amônia vai evaporar, vai nuclear muito rápido, né? Só que isso também depois acaba acarretando alguns problemas ali ao equipamento. Então, isso aqui é bastante utilizado com deltas T grandes ali no seu fluido a ser refrigerado. Seja água, ou seja uma água ali com um refrigerante. Bom, e tem algumas fontes ali, umas referências bibliográficas, né? Acabei me estendendo um pouco mais ali do que o previsto, mas fica aqui o meu contato também, esse vídeo depois está disponível no YouTube. Caso tenham alguma dúvida, algum detalhe, né? Vou ficar mais alguns minutos ali para responder. Obrigado pela presença ali de todos.